Olá, sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais essa Lexio Divina, nesta segunda-feira, dia 16 de março de 2026, quarta semana da Quaresma. Eu sou a Laís Monteiro do Carmo Almeida, sou casada com o William, sou membro de aliança aqui de Palmas, Tocantins, sou filha também de Lene da Rose, que também são membros de aliança, só que da aliança de Belém do Pará, e sou irmã do Renan Carmo, que é missionário da comunidade na casa da Itália, em Sinalunga. E hoje nós vamos meditar a palavra de Deus, começando com a primeira leitura, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículos de 17 a 21. Assim fala o Senhor. Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação, um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa passagem, essa leitura, ela é um sinal de esperança, não só para o povo, mas também um sinal de esperança para nós. Quando o profeta Isaías escreveu essa profecia, o povo de Deus estava vivendo o tempo do exílio na Babilônia. O mesmo povo que era o povo prometido de Deus, o povo que recebeu a lei de Deus, acabou se perdendo, seguindo por outros caminhos e acabou, consequentemente, sendo exilado para a Babilônia. E naquela época, Jerusalém era o centro da fé do povo de Deus, era o centro da fé. Então, estar no exílio da Babilônia é o mesmo que estar longe de Deus. Eles estavam distantes de Deus. Então, talvez com o coração apertado, muito tristes, Deus então suscita no meio deles o profeta Isaías e coloca no coração dele essa profecia e ele coloca ao povo. E Deus fala para o povo, este criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Essa promessa que Deus faz ao povo é uma maneira de manter o povo na esperança, na fé. Porque o que nos sustenta, mesmo diante de todas as situações, é a fé em Deus. É a fé, a esperança de que dias melhores virão, porque essa é a promessa de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nunca é velha, ela é sempre nova, ela sempre se renova. E se essa mensagem primeiro foi ao povo de Deus enviada, hoje ela também é enviada para nós, mesmo diante de tantas situações que nós acompanhamos pelas redes sociais, pela TV ou até mesmo dentro de casa. Deus hoje vem te dizer, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Hoje a mensagem de Deus, essa primeira leitura para nós é essa. É a esperança, é a promessa de Deus de que haverá tempos melhores, mas a gente precisa permanecer crendo e manter essa esperança viva. Vamos para o Salmo. O Salmo de hoje é o Salmo 29. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas a sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Este salmo, ele é muito importante e a gente escuta ele novamente, vai escutá-lo novamente na liturgia da Vigília Pascal. Dentre os salmos que são lidos, esse é um dos salmos. E esse salmo nada mais é do que a exaltação da fidelidade de Deus. A autoria desse salmo as pessoas relacionam ela ao rei Davi, teoricamente ele teria escrito esse salmo.
E ele inicia o salmo justamente colocando: vós tirastes a minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Ele coloca que, mesmo diante de todas as situações que ele estava passando, que levaram ele a estar nesse abismo, seja de forma literal ou a alma dele, como ele coloca, estava numa tristeza profunda, quem vai lá, quem o resgata é Deus. Deus é fiel, independente de tudo que a gente faça, por onde a gente passa, as escolhas que a gente faça, Deus é fiel. Deus é que vai nos resgatar, não é que a gente tenha que sempre estar caindo em abismo para que Deus possa nos resgatar. Mas Deus é fiel. E é justamente sobre essa fidelidade que ele vai falando ao longo do Salmo. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Veja, não é que o salmista esteja incentivando que a gente peque, pois afinal Deus é fiel, ele vai sempre nos resgatar, afinal sua ira dura apenas um momento, e a sua misericórdia, a sua bondade permanece. Não é isso. Mas ele reforça que Deus é fiel mesmo quando a gente escolhe caminhos errados, Deus permanece. E ao final do texto, ao final do Salmo, ele fortifica justamente isso. Ele se coloca no lugar dele, ele reconhece a grandeza de Deus quando ele coloca: Senhor, escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, meu abrigo protetor. Ele reconhece a sua própria pequenez, sabe que talvez ele não consiga ser fiel sempre, mas é justamente a partir dessa fraqueza dele, da pequenez dele, ele reconhece a grandeza de Deus, pedindo: Senhor, sede o meu abrigo protetor. Então esse salmo hoje para nós também quer falar sobre a fidelidade de Deus. E também deve ser essa a oração do nosso coração. Reconhecer sempre que Deus é fiel, mas também reconhecer que Ele deve ser o nosso abrigo protetor. Ele deve estar à frente para que a gente possa continuar, a gente possa caminhar junto com Ele. E vamos dar continuidade agora com o Evangelho, que está em João, capítulo 4, versículos 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim como nas outras meditações, a gente pudesse escolher uma palavra que resumisse esse evangelho, é a palavra confiança. O evangelista já inicia o evangelho com um ponto muito importante. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Veja, na primeira leitura a gente escuta a profecia do profeta Isaías para o povo que estava exilado, para o povo que, apesar de ter a lei de Deus, preferiu e escolheu caminhar pelos caminhos errados. E agora, apesar de tudo que passaram, o Verbo encarnado está no meio deles e mesmo assim muitos fecham o coração, ao ponto que Jesus sai e vai para outros locais, outros lugares em que ele possa encontrar esse coração sedento. E é justamente quando ele vai, ele sai da Judeia para a Galileia, ele encontra esse servo do rei com coração sedento,
Uma dor no coração porque estava ali prestes a perder seu próprio filho. Mas mais do que isso, o coração dele estava sedento por Deus. A dor no coração dele é sim devido ao seu filho, mas a sede por Deus ali talvez fosse bem maior. Jesus estava ali, ele foi atrás de Jesus e pediu esse milagre. E Jesus não como quem duvidava da fé desse homem, porque Jesus conhece o coração dos nossos corações e com certeza conhecia talvez o coração daquele homem. E Jesus pergunta àquele homem: se virdes sinais e prodígios, não acreditais. É como se pudéssemos contextualizar na nossa vida, é como se a vida estivesse perguntando. Quando você vai diante de Jesus e pede: Jesus, quero um milagre. E aí a vida vai e te pergunta, Jesus vai e te pergunta: você realmente acredita no poder que eu tenho ou está só me pedindo? É real isso. Não é um teste para nós, mas é para que nós possamos ter certeza daquilo que nós cremos, ter certeza da nossa fé. E aquele homem, diferente do que poderia se imaginar, ele permanece firme e vai responder: Senhor, desce antes que meu filho morra. E essa também deve ser a nossa resposta quando pedirmos algo a Deus, confiarmos a Deus, pedirmos um milagre. Não podemos pensar duas vezes, temos que nos manter firmes, mesmo quando tudo parecer impossível, porque poderia ser sim impossível. Se Jesus talvez demorasse mais de alguns minutos, o filho dele poderia morrer. Mas ele se manteve firme na decisão dele, pediu: Senhor, desce. Senhor, por favor, não estou lhe questionando, não estou duvidando, eu creio no Senhor, cura o meu filho. E é justamente isso que ele fala. E devido a essa fé, essa fidelidade, essa firmeza e essa confiança, é que de fato o milagre acontece. Jesus vai dizer para ele: podes ir, teu filho está vivo. E aí vem talvez a resposta mais importante. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Porque não basta confiar, não basta ouvir aquilo que Deus está pedindo, é necessário também obedecer. Se ele tivesse parado ali, pedido a Jesus, Jesus tivesse dito: vai, pode ir, e ele insistisse: não, vem comigo, talvez o milagre não ocorresse ou as situações seriam diferentes. Mas hoje o que Deus tem a nos dizer é: confia em mim, creia em mim, mas também siga aquilo que eu estou te pedindo. Muitas vezes a gente pede milagre, talvez acha que se vai acontecer realmente da noite para o dia, de uma hora para outra, e Deus às vezes nos pede paciência, espera mais um pouco, aguarda. E aí a gente às vezes pensa, quer desistir, mas como esse homem, nós devemos permanecer firmes na fé, confiantes em Deus e obedecer aquilo que Deus nos pede. E por fim, o evangelista termina dizendo: então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. A partir do momento que ele retorna para casa e sabe que o filho dele está vivo, ele percebe que foi justamente no momento em que Jesus disse para ele que o filho estava vivo, ele abraça a fé e juntamente com toda a sua família. Veja, ele também foi canal da graça de Deus. E essa liturgia de hoje, se formos trilhar, recapitular tudo que Deus nos falou, Deus iniciou falando para nós sobre a esperança. Depois ele nos fala sobre a sua fidelidade e nos pede também a fidelidade. Nos pede que a gente mantenha a esperança, sejamos fiéis a Ele. E ele termina nos pedindo confiança e obediência. E se nós seguirmos esse pedido de Deus por hoje nós seremos canal da graça para as nossas famílias, para a nossa família, como esse homem foi canal da graça para a família dele. Ele buscou a Deus devido à sede do coração dele, mas foi através dele que a graça entrou na casa e todos puderam ser curados, não apenas o filho, mas todos puderam ser curados. Então, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, tantas coisas, mas que Deus possa semear, que essa palavra germine no coração de vocês, de cada um que nos assiste, e que hoje nós possamos caminhar nos caminhos de Deus. Agradecemos a todos que ficaram até aqui, que nos escutaram, que acompanharam essa Lexio Divina, e pedimos sempre: compartilhe este link, curta esse vídeo para que o YouTube entenda que é necessário, que é importante, que tem relevância, e assim ele pode indicar para mais pessoas, e compartilhe também para todo mundo da sua família, para todos os seus contatos, e faça sempre a Lexio Divina, seja fiel na Lexio Divina, que com certeza Deus sempre tem algo novo a te falar e novos passos para poder te guiar.